pela misericórdia de Deus, eu me encontro aqui. Às vezes as pessoas falam que para nós jovens é muito fácil estar na casa do Senhor, mas não é muito difícil, pois esse mês eu passei um mês muito conturbado, pois o inimigo ele tenta lutar contra a vida dos escolhidos de Deus, né? E até mesmo nos afastar. Eu começava a orar ao Senhor e não sentia mais a presença de Deus, mas sempre eu lia a Bíblia, nem que seja um versículo durante o dia. E eu estava esfriando espiritualmente falando, né? Não falava mais de Deus para as pessoas, por onde passava. Eu comecei a perceber aquilo. Quando foi na terça-feira, eu vim para o culto de crianças que teve aqui. E eu tentando orar ao Senhor, eu não conseguia. Eu disse, Senhor, eu não aceito isso. Pois eu consigo viver sem tudo, mas sem a presença de Deus eu não consigo. E todos os dias eu dobrava os meus joelhos e não saía nada. Eu disse, meu Deus, o que é isso, Deus? Eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo mais ler a Bíblia. Estava esfriando espiritualmente falando. Eu já estava me dando uma inquietação. Eu disse, eu não aceito isso. Eu comecei a dizer, eu não aceito isso para a minha vida. Pois eu sei que tu me escolheu. E comecei a orar pela madrugada. Às vezes me levantava, não dormia. Comecei a orar. Eu disse, Senhor, que o Senhor restaure as minhas forças. E comecei a fazer que nem Salomão, rei Salomão, né? Se orou ao Senhor e pediu a Deus sabedoria e entendimento. Essa era a minha oração todos os dias. Senhor, restaura as minhas forças, me dá força, sabedoria e entendimento. E graças a Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor, estou aqui. Com as minhas forças revigoradas, pois, como eu disse, para nós jovens não é difícil. Todos os dias é uma luta diária que nós enfrentamos durante o nosso dia a dia, que nós temos que vencer, principalmente na nossa vida espiritual. E para não ficar só em minhas palavras, gostaria de convidar a igreja para abrir aqui Ezequiel, capítulo 37, ao versículo 10. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale de ossos seco. No meio de um vale de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, e eis que farei entrar em vós um espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetiza como se me dê ordem. E ouvi ruídos enquanto profetizava. E eis que se fez rebuliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, e profetiza ao filho do homem, e dizei ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, veio dos quatro ventos um espírito, e assoprou sobre ele, morto, espírito assoprou sobre eles estes mortos, para que vivam, e profetiza como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército
exército grande e extremo. Hoje, pela tarde, antes de eu me arrumar para a igreja, eu disse: eu preciso de uma palavra. E eu abri em Ezequiel 37. Vou ver o que Deus tem para falar comigo. Quando eu abri em Ezequiel, eu vi que Deus tinha levado o espírito de Ezequiel até aqueles ossos, porque eles eram ossos secos. Ezequiel poderia ter olhado para aqueles ossos e ter dito assim: não tem mais jeito. Jesus falou para Ezequiel: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E como eu disse, Ezequiel com certeza deve ter olhado e ter visto que não teria saída, né? Porque aqueles ossos estavam todos mortos espiritualmente falando. E Ezequiel profetizou sobre eles, né? E mais na frente fala que aqueles ossos eles reviveram. E o que eu aprendi? Que muitas das vezes nós estamos igual a esses ossos, mortos espiritualmente. Muitas vezes estamos dentro da igreja e não sentimos mais a presença de Deus, como eu falei anteriormente. Eu não estava mais sentindo a presença de Deus, e muitas vezes nós nos encontramos assim. E aqueles ossos estavam mortos, né? E quando o Senhor mandou Ezequiel, o espírito de Ezequiel sobre aqueles ossos para que eles revivessem, ele tinha um propósito. Por quê? Porque aqueles ossos eles reviveram. Se o Senhor não tivesse falado a Ezequiel não teria orado para aqueles ossos reviverem. E outra coisa que eu aprendi é que existem dois tipos de espiritualidade, né? Que muitas vezes quando nós estamos mortos, que as pessoas dizem assim: eu estou morto espiritualmente. É a mesma coisa de nós nos alimentarmos. A palavra de Deus ela não é diferente. Quando nós estamos com sede ou com fome, nós vamos nos alimentar. Quando nós estamos mortos espiritualmente, é da mesma forma. Só que a diferença é que nós nos alimentamos de Deus, da palavra de Deus. Nós oramos, jejuamos, nos consagrando a Ele. É mais ou menos nessa forma que nós fazemos, para que nós nos sentimos fortes. E para que os irmãos possam meditar, eu queria deixar para encerrar Efésios capítulo 5 e versículo 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus.